Brasil, estamos aqui mais uma vez para te ajudar e tirar aquela sua dúvida na disciplina de matemática. O conteúdo que nós falaremos hoje é o conteúdo de plano cartesiano, né? Aquele tal eixo X, aquele eixo Y, como fazer a marcação de pontos, como fazer as marcações de endereços nesse plano cartesiano, ok? Nossa questãozinha, então, além de resolvermos, nós vamos fazer uma explicação teórica, né, do que é o nosso plano cartesiano e como fazer essas marcações. Beleza? Vamos comigo? Então vamos lá. Seguinte, repara, num plano cartesiano nós temos duas ideias, certo? Nós temos uma ideia que é fazer uma reta numerada no que nós chamamos de eixo horizontal. Se você tiver dúvida em que é horizontal e vertical, basta você lembrar de você na praia olhando para o final da sua água, né? E aí nós temos o que lá? Nós temos o que nós chamamos de a linha do horizonte. Então aquela linha é uma linha deitada. Logo, essa reta deitada aqui, ela é chamada de reta horizontal, ou também apelidaremos ela de eixo X. Então essa reta deitada é a reta horizontal ou até eixo X, ou até mesmo o apelido de abscissa, certo? E se você tiver dificuldade no nome, quando olhar esse nome, bota um X no lugar, e aí ficaria abscissa. Então nós temos três nomes aí para apelidar a nossa reta de baixo. Horizontal, beleza? A ideia do eixo X também, ou a abscissa, ok? E a nossa outra reta, né, que é a reta vertical, já que não está deitada, está em pé. Então, vertical, beleza? Ou eixo Y, ou ainda ordenada. Três nomes também possíveis para essa nossa reta aqui. Repara que todas as retas são numeradas, as duas, tanto a deitada quanto a em pé. O eixo X, né, ela é numerada de que forma? A parte, né, que dá a origem, né, o que a gente chama de origem, é o endereço 0. Então, 0, certo? Para a direita nós teremos os números positivos, como visualizamos aqui, e para a esquerda nós teremos os números negativos, como nós visualizamos. Então, o crescimento negativo vai para a esquerda. Repara que não há um término para esse gráfico. Esse gráfico se estende, né? Tanto para a esquerda, se você quiser puxar mais, você consegue ir ali tipo, puxando os outros valores, né? E a mesma coisa acontece também na parte da direita. Os positivos também, se você puxar aqui, ele vai esticando e aparecendo os outros números que você quer. Assim também acontece na parte superior e inferior, onde na parte superior são os positivos com crescimento, então se puxar para cima aparece até o infinito de números, e a parte de baixo também. Como a gente quer, né, mostrar um exercício, não adianta a gente trabalhar com números também muito grandes, porque senão o gráfico vai ficar desfocado, né, vai ficar fora de escala. Então a gente vai trabalhar com um gráfico que vai, né, o nosso X está indo do 7 ao menos 11 e no Y do 6 positivo até o menos 4, ok? O objetivo do vídeo, né, é você entender que esse plano cartesiano, né, essas duas retas, formam uma região de 4 posições. Repara, você tem uma região aqui, você pode marcar pontos aqui, então uma posição possível. Você tem aqui também, aqui embaixo e essa outra última parte aqui. Nós nomeamos essas regiões. Essa região aqui começando, né, pela direita em cima é primeiro quadrante. Então aqui nós chamamos de primeiro quadrante. Qualquer endereço daqui estará no primeiro quadrante e no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário do relógio, a gente continua com o segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então você pode, além de dizer aonde está esse ponto, né, esse endereço, você pode ainda dizer em qual região que ele está. Também costuma cair nas nossas provinhas aí, nas provas externas, né? Então, essas são as informações básicas. Você entender que existem essas regiões que são formadas por eixo X e eixo Y. Pessoal, para dar o endereço, então imagina como se esses eixos aqui fossem o plano de fundo de um GPS, por exemplo.
e aí você quisesse chegar em determinado lugar, coloca aquele seu endereço lá e ele mostra uma bolinha que é onde você tem que chegar. Então é justamente isso que nós vamos fazer, vamos marcar endereços nesse nosso mapa, entre aspas, né? Como se fosse um fundo de tela do plano cartesiano. O endereço normal, né, no nosso dia a dia, a gente dá nosso endereço dizendo nome de rua, nome de CEP, né, bloco, casa, enfim. Para marcar um ponto no nosso plano de fundo ali do nosso GPS, né, nesse plano cartesiano, como é que você vai fazer? Você precisa de duas coisas para dar um endereço. Você precisa de um endereço no X, no deitado, e você precisa de um endereço no Y. Professor, mas eu boto o quê? Eu escrevo rua, etc. Não. Você vai fazer o seguinte: o seu endereço ele vai ser dado desta forma. Repara, tem um parênteses e tem dois números. Esse parênteses indica o endereço, né? Assim, ó, vou dar o endereço. Essa letra maiúscula significa o ponto que você vai marcar. Então aqui, ó, ponto A. Eu vou marcar o ponto A nesse gráfico que tem endereço -4 e 6, para que a vírgula não é para ser lida como um decimal, não é menos 4,6, é -4 e 6. E aí, pô, professor, calma aí, mas -4 tem aqui e tem aqui, né? Como é que você sabe aonde está, pessoal? O nome do endereço é chamado de par ordenado. Então, par por serem dois e ordenado por ter uma ordem específica, já cravada, não pode mudar. Essa ordem diz o seguinte: o primeiro valor que estiver após o parênteses é um valor que você vai marcar no eixo X. Então esses caras aqui, todos aqui, estão no eixo X, ou seja, estão na deitada. Já que o primeiro é na deitada, o segundo, óbvio que será em pé. Beleza? Então eixo X é o primeiro valor e no eixo Y, né, ou vertical, é o nosso segundo valor. Beleza? Então calma aí, Rafael. Você quer que marque os pontos dados por, né? Então nós temos o A, o ponto A é o -4 e 6. Então calma aí, -4 no X e 6 no Y. Você vai lá no -4, coloca lá o seu dedinho no -4, beleza? Coloca o seu dedinho também no 6 do Y. E aí, unindo os dois, fazendo um dedinho caminhar em direção ao outro, você, quando um encontrar com professor, mas aí ele poderia ir assim, torto. Não, negativo. Todo deslocamento que nós faremos será ou na horizontal ou na vertical. Então, eles só podem se movimentar dessa forma. Quando e quando um vai encontrar com o outro? Então, esse cara, para encontrar com esse em linha reta, o caminho mais rápido é esse aqui vir até aqui e esse aqui correr atrás dele e encostar aqui. Ou seja, esse é o endereço do nosso ponto A. Então, vou fazer a marcação já como o exercício solicitou. Então, está lá o nosso ponto A. -4, ó, esse ponto aqui ele vale -4 e aqui ele vale 6, ok? Ponto B, como é que a gente marca o nosso ponto B? Nosso ponto B diz que está no -4 no X e 2 no Y. Então, -4 indo até o 2. Então, aqui está o 2. Ó. Então, esse aqui vai caminhar nessa direção até bater com esse. Repara, um deslocamento sempre na horizontal e na vertical, encontrando no ponto B. Ó. Esse pontinho vale -4 no eixo X e vale 2 no eixo Y, ok? Então, relembrando os quadrantes, esses dois pontos estão em quais quadrantes, né? Todos os dois estão no segundo, né? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Marcando o próximo ponto, ponto 2 e -4. Então, eu estou 2 aqui no X, lembrando que é sempre o X primeiro. Então, 2 no X e -4 no Y. Então, ó, esse vai caminhar até aqui e o 2 vai descer até aqui. Então, vão se encontrar nesse local, certo? Então, está ali o nosso ponto chamado de C. Ok? Beleza? Tranquilo? Está no quarto quadrante já, hein? Nosso ponto D é o 6 e -4. Então, vamos até o 6, beleza? E encontrar com o -4. Então, o casalzinho vai se deslocar um em direção ao outro, em linha reta, até que eles se encontrem. Eles devem se encontrar nessa posição, ok? Então, fazendo a marcação, ó, esse ponto, quanto é que vale no X? 6. Quanto é que esse ponto vale no Y? -4. Ok? Até aí? Continuando o exercício,
Letra E, aqui vocês têm um sério problema na hora de marcar, muito cuidado. Ele está no 2 no X, está 0 no Y. Pessoal, quando algum deles estiver zerado, macete, beleza? Basta você marcar o ponto aonde ele existe, ou seja, esse 2 ele está no X ou no Y? Não é no eixo X? Então ele é a bolinha em cima do número 2 no eixo X. Repara só que quando eu marco esse ponto, ó, em cima do X, o 2, essa bolinha, ela representa 2 no X, porque ela está em cima dele, certo? E se você olhar no eixo em pé, quanto é que essa bolinha faz referência no em pé? Faz referência ao 0. Então, ó, 2 para o X, 0 para o Y, então está certinho. Então, toda vez que um deles for zerado, você não se preocupa. Marque o ponto aonde existe o valor. Se aqui é 0, não existe o valor. Então, aqui é 2 no X. Vai lá e marca a bolinha. Então, sabendo disso, a letra F, o pontinho F, vai ser, então, o 0, 2. Ou seja, existe no Y. Então, no Y, eu vou marcar o nosso 2. Tá aqui, ó. Acabei de marcar. Ah, Rafael, mas que linha é essa? Essa linha já é uma linha que estava pronta no problema. Então, deixei ela quieta e só estou fazendo minhas marcações de ponto, ok? Se ela não existisse, também sem problema. Para marcar os pontos, você vê que isso não faz diferença. Você vai ver no final para que servia essa linha aqui, ok? Vamos junto? Tranquilo? Então, próximo pontinho depois do F é o G, que diz para eu marcar o ponto de endereço 4 e 6. 4 no X, 6 no Y. Conecto os dois, faço um caminhar até o outro. Então esse cara vai se encontrar aqui. Então tá aqui, 4 no X, 6 no Y, tá lá ele, ok? Ponto H, 6 e menos 4, 6 no X e 4 no Y. Então vamos ao X, aqui está o 6, vamos ao Y, aqui está o 4, caminha um em direção do outro, então vem aqui o 4, ó. Vou encontrar com o meu amigo 6, ele vai andando em linha reta sempre, até um ponto onde ele possa encontrar com seu amigo, que é esse aqui. Então um se desloca um pouquinho, o outro também se desloca um pouquinho, e eles se encontram naquele ponto ali, que é o tal do ponto H. Lembrando, em letras maiúsculas para representar os pontos. Então repara que o nosso A, B, C, enfim, até o H, todos eles estão com uma letra maiúscula. Ok? Tranquilo? Último ponto, ponto I, que é o ponto 2, 4. Então, 2, já estamos aqui, só falta conectar com 4. 4 se desloca um pouquinho, encontra com 2 nessa região. Então, eu posso marcar o meu ponto I e assim concluir a marcação de pontos. Pessoal, então é uma matéria simples que você pode ganhar a questão com tranquilidade. Geralmente a ideia é ou ele te dá o endereço para você marcar os pontos, ou ele faz o contrário. Te pergunta, que endereço é esse? Aí você tem que ir lá, ver quanto vale no menos 4, ver quanto vale no X, que é menos 4, ver quanto ele vale no Y, que é 6, e acabou o seu problema. E botar o endereço, menos 4 e 6. Se ele tivesse feito ao contrário, botado diversos pontos e mandado você dar o endereço, era só fazer isso, né? Exemplo, qual é o ponto C? C é 2 e menos 4, bem suave de fazer. Então é um exercício que você tem que ganhar os pontos, ok? Isso geralmente encerra um exercício, porém, eu pedi para que você também fizesse outra coisa, né? Ligasse, né, as letras, ou seja, os pontinhos que você encontrou em ordem alfabética, ou seja, A, B, C, D, E. Então você tem que seguir essa ordem para fazer a sua montagem, ok? Então fazendo isso, pessoal, ligando o A com B, como é que vai ficar, né? A com B, tá ligado, tranquilo? Depois B com C, ligação do B com C, liguei também, certo? Ligando C com D, a gente faz essa retinha aqui embaixo, beleza? Depois D com E, e aí você repara que algum desenho está se formando, surpresa, qual será o desenho, né? Próximo, então, é o E com F, já está ligado, e aí parece, né, uma figura ainda meio que sem representatividade. Para alguns que já maldam, já me conhecem, já sabem mais ou menos o que eu estou pretendendo, né? Então, próximo, ligar o F, né, com G. Ah, professor, mas passou pelo I. É o F com G. Se passou por algum lugar, a culpa não é nossa, né? Então, F com G está ligado. Depois, o nosso GH.
E por último, o nosso H com I. E aí você verifica que formamos o desenho de um barco, de um barquinho, né? Aí você sabe que barquinho para mim o que quer dizer, né? Principalmente um barco afundando, um barco em declínio, né? Então nós temos aí uma homenagem simbólica ao nosso time, né? Que é o nosso eterno freguês, que é o Vasquinho da Gama, né? Então isso aí era para homenagear o nosso timeco Vasco da Gama. Não fiquem tristes comigo se você é vascaíno, é apenas uma brincadeira e espero que você tenha aprendido esse conteúdo, tirado a sua dúvida. Estamos juntos, até uma próxima oportunidade. Compartilhe o nosso vídeo, dê seu like, faça parte do nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.